Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aí mais uma semana de atividades e hoje nós vamos fazer uma atividade no livro de história, tá certo? E o título da nossa atividade, nós vamos falar sobre Todo Mundo Tem uma História. Nós já vimos, né, aí algumas vezes em algumas aulas anteriores, nós falamos um pouco sobre a nossa história, a nossa identidade, certo? Quem lembra? E hoje a gente vai continuar falando sobre a nossa história. E você sabia que cada pessoa tem uma história diferente? Olha, mesmo que tenha outra criança da sua idade e que tenha o mesmo nome que você, a história dele não é igual à sua. Ele tem outra história, porque o que ele viveu, né? Onde ele mora, as pessoas que ele tem contato, tudo é diferente. Então, cada pessoa vai construir uma história totalmente diferente da outra, tá bom? Vocês, crianças, costumam tirar fotografias? Costumam tirar fotos? Em que momentos da sua vida você costuma tirar mais fotos? Eu quero que vocês pensem. Geralmente, nós tiramos mais fotos quando estamos em alguma data comemorativa, certo? Às vezes, nosso aniversário, ou quando tem um evento na escola, ou no Natal. Geralmente, em datas comemorativas, a gente tira mais fotos, né? E hoje em dia, como todos têm celular, no dia a dia, geralmente nós também tiramos fotos, sem ser necessariamente em uma data comemorativa. Você já viu uma foto sua de quando você era bem menorzinho? Quando era mais novo? Que tal você pegar uma foto sua de quando você era mais novo e observar? Pode ser também uma foto de que onde tenha outras pessoas junto com você. Quando você observar essa foto, você vai perceber que você não é mais do mesmo jeito. Você não tem mais a mesma aparência, não é mais do mesmo tamanho. Sabe por quê? Porque o tempo passou. E quando o tempo passa, as coisas vão mudando. Você cresce, seu cabelo cresce, né? Você vai se desenvolvendo. Quando você nasce, você não sabe andar ainda, não come sozinho. Você precisa da ajuda das outras pessoas. Você precisa da ajuda de um adulto para se alimentar, para se mover e de um lugar para o outro. Você não sabe nem falar ainda, mas hoje você sabe falar. Então, você pode perceber que o tempo passa e você vai se desenvolvendo, né? Você nasce um bebê, depois vai se tornando uma criança, daqui a alguns anos vai se tornar um adolescente, depois um adulto e um idoso. Então, nós podemos perceber, podemos ver aí a passagem do tempo. E com essa passagem do tempo que acontece, nós vamos construindo a nossa história, certo? Vamos ler aí, olha, observem aí essa imagem, essa fotografia, e nós podemos ver que aí é um evento, né? Está acontecendo o quê? Um aniversário. Esse aniversário aí é o aniversário de Rafaela, certo? Olha Rafaela aqui, ó. E quantos anos Rafaela está completando, crianças? Como é que a gente sabe? Só é olhar a velhinha que está aí no bolo. Essa velhinha está indicando que ela está fazendo quantos anos? 6 aninhos, certo? E aí nós vamos ler aqui em cima, olha. Aqui, acompanhe, eu quero que vocês ouçam o que eu vou ler. Os eventos do dia a dia formam a nossa história e as nossas lembranças. Sabe por quê? Porque daqui a alguns anos, quando Rafaela estiver grande,
ela vai olhar essa fotografia e vai lembrar do dia que ela fez 6 anos, ela vai lembrar como tudo aconteceu, vai lembrar da festinha, do aniversário, ela vai poder rever os familiares aí que está com ela na foto, vai ver como ela era e como os familiares eram e vai perceber que o tempo passou. Até esse bebezinho aí que está aí bem novinho, que hoje não anda, não fala, né, totalmente dependente, quando ela observar, esse bebezinho já vai estar grande. E aí nós podemos ver que o tempo passou, né? Podemos perceber a passagem do tempo, certo? E aí ela pode relembrar. Talvez se não existisse a foto, talvez ela pudesse esquecer. Mas tendo esse registro do seu aniversário através da foto, isso vai ficar na memória dela. Ela vai poder relembrar, né? Como aconteceu. Olha, essas lembranças, continuar lendo aqui, ó. Essas lembranças podem ser registradas por escrito, por meio de uma foto ou até mesmo por meio de um vídeo. Elas também podem ser compartilhadas por meio de histórias contadas por pessoas da sua família. Você pode perguntar aí a alguém da sua família, seu pai, sua mãe, alguma coisa que aconteceu com você quando você era bem pequeno. Que tal? Você não tem não curiosidade de saber? Que tal perguntar aí a seu pai, a sua mãe, mãe, papai, o que foi que aconteceu comigo? Alguma coisa que aconteceu, que você se lembra de quando eu era bem pequena? E que tal ouvir esse relato? Bem interessante, né? Tá bom? Isso aí vai aguçar sua memória. Você vai relembrar de histórias que aconteceram com você, tá certo? Pronto, vamos passar para a próxima página. Olha só. Aqui, nós vamos começar a responder a atividade, tá bom? Aí diz aqui no número 1, escreva algumas lembranças que formam a história de sua vida. Pronto. Você lembra de alguma coisa que aconteceu com você há algum tempo atrás? Exemplo, você lembra quando você estava na pré-escola? Ou você lembra de algum passeio que você fez com a sua família, com algum amigo? Ou alguma festinha que você foi? Ou algum aniversário? Pode ser seu, um aniversário seu. E aí, você lembra de alguma coisa? Tente relembrar aí de alguma coisa, alguma lembrança que fez parte da sua vida. Aí você vai pedir a alguém, algum adulto, para te ajudar a escrever nessas 3 linhas aqui, tá bom? Algo que aconteceu com você e que ficou registrado na sua memória. Aí aqui no número 2 diz assim, relacione as personagens aos objetos. Vejam só. Nós temos aqui 3 personagens e nós vamos ligar aos objetos que fazem parte da história deles. Vamos lá, eu vou ajudar vocês. Olha, aqui o primeiro, que é esse daqui, diz assim, quando eu era bebê, eu brincava com blocos de montar. Então, qual desses 3 objetos aqui é que fazem parte da memória, né, da história dessa criança? Ela brincava com blocos de montar. Então, nós vamos ligar ele para os blocos de montar, tá bom? Esse daqui, olha. O sapatinho é uma lembrança do nascimento da minha irmã. Então, se o sapatinho, ela guarda ainda o sapatinho de quando ela era criança. Quando ela era bebezinha, né? Que criança ela ainda é. Quando ela era uma bebezinha. Então, é uma parte da história dela. E aqui, eu guardo um livro de histórias como lembrança. Então, essa menina aqui, até hoje, ela guarda um livro de histórias que ela costumava ouvir quando era bem pequenininha. Tá bom? E você? Você tem alguma coisa aí ainda de quando você era menorzinha que você guarda? Ou até a sua mãe guarda de lembrança sua? Às vezes tem mães que guardam uma pecinha de roupa, um sapatinho, qualquer coisa, né? Que remete à lembrança de quando você era criança. E que tal você procurar saber se você tem ou não? É bem interessante para a gente reviver esses momentos
que você já passou, que até você talvez não lembre mais, tá bom? Vamos passar para a próxima página. Essa daqui, ó. Quem faz parte da sua história? Tá bom? Então, vamos lá. Quem é que faz parte da sua história? Além de você, certo? Você sabia que as pessoas que convivem com você, a sua família, seus avós, seus tios, seus pais, irmãos, os seus amigos, né? Que brincam com você, os amigos de escola, todos eles fazem parte da sua história? Sim, porque essas pessoas, elas convivem com você, né? Então, de alguma forma, mais tarde você vai lembrar. Olha, eu brincava com a minha amiga, tal, eu ia para tal escola. Mais tarde, a sua escola vai fazer parte da sua história também. Tudo que você passar na sua vida, na sua infância, juventude, tudo vai ficar registrado na sua memória como lembrança, fazendo parte da sua história, tá bom? Ó, sua história se relaciona à história das pessoas de sua convivência, tá bom? Então, todo mundo que convive com você aí na sua casa, eles vão te ajudar também a construir a sua história. Cada um de nós constrói uma história em comum, com familiares, amigos e pessoas com quem convivemos, compartilhamos e aprendemos. Por quê? Porque quando você se relaciona com alguém, você também aprende com ela. Você não aprende com seus pais não ensinam as coisas, seus tios, seus avós, seus irmãos, se você tiver, né? Então, cada pessoa que você convive, eles vão te ajudar a construir a sua história. E aqui nós temos alguns exemplos, olha, essas duas meninas aqui. Essas duas meninas, elas se chamam Laís e Diana. Elas são colegas de escola e estão aprendendo a ler e a escrever. Elas são amigas. Mais tarde, elas vão lembrar que elas duas, uma a outra, ajudaram a construir a sua história. Tá bom? Olha, a tia e os primos de Miguel se reúnem para ler e ouvir histórias. Aqui está construindo a história de Miguel e também está construindo a história das outras crianças que está convivendo com ele, tá certo? E aqui, ó, Luana gosta de conviver com os avós e ela aprende muito com eles. Os avós aqui ensinam, tem muito a ensinar a Luana, como a você também. E aqui, todas essas crianças, a maneira que elas convivem e vivem, fazem parte para construir a sua história. Vamos para a próxima página. E aqui diz assim, ó, na questão número 3, diz assim: marque um X nos quadrinhos das pessoas com quem você convive. Com quem é que você convive, né? Pode ser na sua casa, as pessoas que moram com você, ou as pessoas que você tem contato no seu dia a dia. São as pessoas que convivem com você, né? As pessoas que moram próximo, né? Os seus amiguinhos que você gosta de brincar. Todos eles fazem parte da sua história. Aqui, com quem é que você convive? Você vai marcar um X. Você convive com seus irmãos, avós, tios e primos, colegas de escola. Aí você vai marcar um X. Se tiver mais de um, pode marcar também, tá bom? Aí, no item 4, diz assim aqui: escreva o nome de uma pessoa com quem você convive. Pronto. Na 3, você marcou algumas pessoas que convive. E aqui no número 4, você vai escolher o nome de uma pessoa e vai escrever, tá? Na 5, desenhe o retrato de uma pessoa que faz parte da sua história. E aí, você pode desenhar a mesma pessoa que você escreveu, o nome ou outra. Se você desenhar outra pessoa, você coloca o nome dela, tá bom? Para saber quem é, para eu saber quem é essa pessoa que faz parte da sua história. Você escolhe e desenha. E aqui a 6
não dá para fazer, né? Converse com um colega e conte por que a pessoa que você retratou é importante para a sua história. Mas você pode falar aí, por que essa pessoa que você desenhou é importante para você? É importante na construção da sua história. Vamos para a próxima. Pronto. Aí aqui, página 30. Vamos lá. Nessa atividade aí, nós vamos, né, estudar um pouquinho também, continuar estudando sobre a história. E o que é que vocês vão fazer? Você vai pintar as letras do seu nome, as letras que formam o seu nome. Exemplo, se o seu nome for Maria, você vai pintar a letra M, A, R, I e A, tá bom? Agora, uma coisa, crianças, eu vou aumentar um pouquinho o nível de dificuldade de vocês. Vocês vão pintar com uma cor diferente aquelas letras que se repetem no seu nome. Olha, então vamos lá. Se, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Se, exemplo, eu vou pegar aqui no Maria, né? Vamos fazer de conta que o nome da criança é Maria. Deixa eu ver se eu... Pronto, Maria, né? Vou escrever aqui M-A-R... I, A. Pronto. Então, eu vou pintar aqui no quadro as letras M, A, R, I, A, que é o nome que forma Maria. Mas tem alguma letra aqui que se repete? Tem. Qual é? A. Então, já que essa letrinha se repete, você vai pintar com uma cor diferente. Pinta as outras letras. Pinta M, R e a letra I de uma cor só. E a letrinha A você vai pintar de uma cor diferente, certo? Então, lembre-se, pinte as letras que formam o seu nome. E a letra que se repete no seu nome, você pinta com uma cor diferente, tá certo? Aí, aqui, agora, escreva o seu nome completo e o nome de sua professora ou de seu professor. Pronto, você vai escrever aqui o seu nome completo, nessas duas linhas, e vai escrever o meu nome. Não precisa ser o meu nome completo, não, tá? Senão não vai caber aí. O seu nome completo e o meu nome, que vocês sabem, né? Como é meu nome? Ruth, R-U-T-E, certo? Vamos lá. Próxima. Essa atividade aqui, primeiro nós vamos fazer a leitura desse texto aí, tá bom? Eu vou ler com vocês esse texto aí. É o item 2. Depois que ler, eu vou fazer algumas perguntas e nós vamos responder a atividade. Olha, vamos lá. O texto diz assim: quando... Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui. Pronto. O texto é assim, ó. Quando eu era pequena. É o título. Aqui. Eu me chamo Carmela. É um nome que não se usa mais. Um nome antigo. Quando eu nasci, os nomes das meninas eram Luzia, Conceição, Clotilde. Queria muito me chamar Ângela ou Lucinha. Lucinha quer dizer luz pequenina. Não é lindo? Escolhem para nós os nomes que acham bonitos. Certo? Então, o texto aí está falando de uma menina. Como é o nome dela? Aqui na primeira linha ela diz, olha, eu me chamo Carmela. Vocês conhecem alguém que também se chama Carmela? Eu não conheço. Você conhece? Por que a gente não conhece? Porque esse nome Carmela é um nome antigo. E com o passar dos tempos, né, com o passar dos anos, os nomes também vão mudando. Se você olhar o nome que era dos seus bisavós, dos seus avós, né, já são nomes mais antigos que geralmente hoje em dia as pessoas não colocam mais em seus filhos, porque vai surgindo nomes novos, né?
nomes mais atuais, e aí os pais e as mães vão colocando nas crianças, tá bom? Por isso que esses nomes aqui, geralmente a gente não ouve mais, porque já são nomes de pessoas já mais adultas, né? Então, aqui, ela diz, deixa eu só apagar, que se chama Carmela, mas ela não queria se chamar Carmela, ela queria se chamar Ângela ou Lucinha, eram os nomes que ela queria se chamar. Só que nós não podemos escolher o nosso nome. Quem escolhe o nosso nome é o nosso pai, a nossa mãe, a avó, o tio, né? Algum adulto que escolhe um nome que goste, um nome que ache bonito, não é verdade? Ou um nome de alguém que tem muito significado para ela, tá bom? Então, a gente não pode escolher o nosso nome, tá certo? Então, agora, o que é que a gente vai fazer, crianças? Nós vamos identificar no texto todos os nomes de pessoas e vão circular, tá bom? Então, vamos começar? Vou fazer junto com vocês. A gente vai ter que ir lendo o texto novamente e depois circulando os nomes de pessoas, que são os nomes próprios. Vamos começar? Aqui, quando eu era pequena. Não tem, né? Nome de ninguém. Então, aqui tem assim, ó. Eu me chamo Carmela. Carmela é o nome de uma pessoa. Então, nós vamos marcar. Vamos circular. Pegue aí seu lápis, sua borracha e comece a circular, ó. Carmela. Certo? É um nome que não se usa mais, porque é um nome antigo. Quando eu nasci, os nomes das meninas eram Luzia. Olha, Luzia é o nome de uma pessoa, circula. Conceição, também circula. E Clotilde, circula também, que é o nome de uma pessoa. Queria muito me chamar Ângela. Olhe, Ângela, eu circulo. Ou Lucinha, certo? Circula também. Lucinha, olha, Lucinha de novo. Então, vamos circular ele novamente, né? Quer dizer luz pequena. Não é lindo? Escolhem para nós os nomes que acham bonitos. Pronto, nós circulamos aí todos os nomes de pessoas que nós encontramos. Então, vamos ler os nomes de pessoas que aparecem no texto. Carmela, Luzia, Conceição, Clotilde, Ângela e Lucinha. São esses os nomes, tá bom? Nós vamos lá fazer a atividade, continuar. Pinte os quadrinhos com os nomes preferidos de Carmela. Então, quais são os nomes preferidos dela? Como era que ela gostaria de se chamar? Vamos lá. É Ângela, Clotilde, Luzia, Lucinha. Quais são os nomes? Você lembra quais são os nomes que ela queria se chamar? Aí, se tiver dúvida, tem que voltar. Olha, ela diz aqui, ó. Queria muito me chamar Ângela ou Lucinha. Então, nós vamos marcar o quê? Ângela, né? Marca um X em Ângela. E marca um X também em Lucinha, certo? Aqui. Você gostaria de ter escolhido o seu nome? Sim ou não? Se sim, qual seria? Aí, agora com vocês. Se você pudesse escolher o seu nome, qual nome você colocaria em você? Aí você vai escrever aqui embaixo nessa linha. Eu tô curiosa para saber, certo? Quais são os nomes que vocês gostariam de ter, se pudesse ter escolhido. E aqui a última diz assim, ó. Assinale uma característica do corpo das pessoas que não mudam com o passar do tempo. Olha, conosco, com a gente, nós já vimos que muita coisa muda, né? Tem crianças até que nascem com olho azul, depois fica castanho, né? Nasce com cabelo mais lisinho, depois o cabelo ele fica cacheado. Nasce com o cabelo loiro, depois o cabelo fica escuro, certo? Fica preto. Então, nós vimos que nossas características físicas, com o passar do tempo, elas podem mudar.
Mas tem algo no corpo humano que não muda. O que é que não muda? Vamos ver. Aí tem as opções: impressões digitais, que é aquela impressão, é uma marca digital que tem no dedo da pessoa. É a cor dos olhos. Olha, nós vimos que a cor dos olhos ela pode mudar sim. A dentição muda, os dentes muda. Vocês já perderam algum dente? Vocês nascem, quando vocês nascem, depois de um tempo o seu dentinho começa a crescer, mas todos esses dentes eles vão cair e vão nascer outros dentes que vão permanecer com você até a sua velhice. Então o dente muda também. A cor dos olhos muda, o dente muda, a cor dos cabelos muda, pode mudar sim. Certo? Como eu já expliquei. Então a única coisa em você que não muda é a impressão digital. Certo? Por isso que quando se algum de vocês já tiraram identidade, né? O registro geral, o RG. Quando você vai tirar o RG, coloca seu nome, sua foto e além disso, eles colocam a sua impressão digital, porque ali não muda. Até a sua foto, a sua aparência pode mudar. Vai mudar com o tempo, mas aquela impressão digital ali sua, ela não muda e ela é capaz de lhe identificar, tá bom? Vamos para a próxima? Já estamos terminando, tá? Marque com um X nas atividades que mostram o que você já sabe fazer sozinho. Olha, quando você nasceu, você não sabia fazer nada, né? Só chorava, mas você não tinha autonomia para fazer nada sozinho. Tudo era sua mãe que tinha que fazer para você, né? Ou alguém que tomava conta de você. Mas hoje você já consegue fazer algumas coisas. Então você vai marcar naquilo que você já consegue fazer. Aqui a primeira, nós temos a menina tá penteando o cabelo. Você já consegue pentear o cabelo sozinho? Se sim, marca o X. Consegue tomar banho sozinho? Escovar o dente e comer sozinho? Então, você vai marcar um X, certo? O 4. Identifique e circule uma maneira como as pessoas ouviam música no passado. Olha, na nossa última aula de história, nós já vimos sobre isso. Nós vimos que as coisas, os objetos, com o passar do tempo, eles mudam. Antigamente, a televisão não tinha cor. Se você perguntar ao seu pai, à sua mãe, elas eram preto e branco. Não tinha controle remoto, não acessava a internet, nem existia internet. Mas com o passar do tempo, a televisão foi se modernizando. Hoje a televisão é colorida, nós podemos ver as cores das imagens. Tem o controle remoto, que você não precisa estar levantando para ligar e desligar, né? A televisão acessa a internet, você pode assistir o YouTube, né? Pela internet, Netflix e outras coisas mais que antes não era possível, não existia. Então, com o passar do tempo, as coisas vão se modernizando, vão evoluindo e vão mudando. E aqui, com a maneira de ouvir música também. Antigamente, as pessoas ouviam música, era através de uma vitrola, né? Que botava um disco. Depois surgiu a fita cassete, depois o CD, aí depois vem as músicas em MP3 que começam a ouvir através do celular, certo? Então, vemos aí que as coisas elas vão evoluindo. Então, aqui, identifique e circule uma maneira como as pessoas ouviam música no passado. No passado, não existia celular, né? E qual era a maneira mais tradicional que as pessoas ouviam? Era através da vitrola, certo? Era esse aparelho aqui, ó, que colocava um disco e as pessoas ouviam música. Hoje não existe mais, né? Porque existem meios mais modernos, como o celular, tá bom? Vamos continuar. Pronto, a última página. Estamos terminando. Que é a 5. Preencha o quadro a seguir com o nome e o sobrenome de 3 pessoas que fazem parte da sua família.
3 pessoas. Aí você pode colocar, é o nome e o sobrenome, tá, crianças? Você pode colocar de sua mãe, do seu pai, de um irmão, se você tiver, ou de um avô, de uma avó, tá? De 3, você vai escolher 3 familiares seu e vai escrever o nome e o sobrenome completo, tá bom? E aqui a 6 diz assim, qual é a lembrança favorita da história da sua vida? Você lembra de alguma história, de alguma coisa que aconteceu com você? E que tal você relembrar e reviver esses momentos? Conte aí para o adulto que está com você alguma coisa que você lembra que aconteceu com você quando você era menor. Então, crianças, vocês perceberam que a passagem do tempo também traz histórias, né? É o que é que eu quero que vocês entendam com essa atividade de hoje, com essa aula de hoje. É que o tempo passa, certo? E as coisas vão mudando, vão evoluindo. E a gente, nós seres humanos, você, seu pai, sua mãe, seus familiares, também mudam. Você é criança, o tempo vai passar, você vai crescer, vai se tornar um adulto, depois vai envelhecer. Tudo isso vai acontecer com todos nós. E eu quero que você perceba que o tempo ele vai passando, né? O tempo passa. E as coisas, elas não continuam da mesma forma, tudo muda, tá bom? Vocês entenderam a atividade de hoje? Eu espero que sim. Façam a atividade e boa sorte. Tchau, tchau.